Ô, Pedrosa, amanhã tem jogo Vasco, né? Tem jogo do Vasco sem necessidade. amanhã? Sem necessidade. Sem necessidade. O Brasileirão ainda tem uma última rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, claro, sem as equipes. Aí eu até falei com o Veneu, tem 4 que não jogam. Quem vai jogar contra os 4 também. Então são 8, né? A matemática é essa, Veneu. São 8 que não jogam. Falei, não, Veneu, são só 4. São só os 4 que vão dos Estados Unidos. Eles vão jogar contra quem? Os outros 4 também, logo, não vão jogar nessa rodada. Como é que tá o Vascão para esse jogão contra o São Paulo lá no Morumbi? A boa notícia... Me dá uma boa notícia do Vasco. É que o Rayan voltou já, realizou o treinamento depois de ter ficado com a seleção. Isso é bola. Boa notícia mesmo. Para mim é o melhor jogador com o Fernando Diniz nesse momento, então ele vai para a partida contra o São Paulo. O Vasco também não tem tantos desfalques assim, é uma equipe que vai praticamente completa. E é entender como é que o Fernando Diniz usou esse tempo todo, porque ele teve aí 10 dias para treinar a equipe, recuperar atletas, conseguir implantar um pouco do estilo de jogo dele e descansar, que é alguma coisa que todos os times do futebol brasileiro, ou a maioria deles, ainda mais que estão em 3 competições, não estão conseguindo fazer. O descanso, para mim, é muito importante. Uma característica do Diniz é que ele não se importa muito com esse negócio de campo de jogo, ele mantém o método dele e vai jogar com a coragem para tentar vencer o São Paulo fora de casa. E a tabela, ela grita porque o Vasco precisa pontuar. Eu acho que sair do Morumbi, pelo menos com um ponto, já seria um resultado positivo. O time nenhuma diferença. A zaga que vinha sendo, que estava com desfalques, pode ser que o Lemos receba uma oportunidade, até pela fase do João Vitor, tá? João Vitor não vive uma boa fase, assim, é um cara que oscila muito, alterna entre bons jogos e jogos muito ruins, sempre participando de momentos também ruins, de lance de gol do adversário, tá lá o João Vitor. O outro que também tem sofrido com isso é um pouco o Lucas Piton. Então, assim, eu acho que o Lemos é um jogador que pode aparecer aí até pela saída de bola do Fernando Diniz. Eu quero o palpite do Venê. São Paulo e Vasco no Morumbi, Venê. Lá no Teu Morumbi. palpite, você tá muito calmo. Vou botar uma lenha aqui. Teu placar, o palpite. Da sinceridade ou da amizade? Quer dar moral pro Vascão? Não, eu vou ser sincero. São Paulo. Eu quero sinceridade. Quando você me perguntou o placar que me veio à cabeça, 1-1. Bom, hein, Pedro? Sabe por quê? E aí eu vou justificar. No Morumbi? Eu vou justificar. O São Paulo é um time que é totalmente inverso do Flamengo. No Campeonato Brasileiro não está indo bem, só está indo bem nas Copas. Isso aí. E o São Paulo não está vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro. O Vasco está buscando melhorar o momento. Assim, já mostrou uma evolução com o técnico. 10 dias treinando, aquele toque de bola, tic-tac, acho que os jogadores entendendo mais o estilo de jogo dele. Eu acredito no empate do Vasco, de verdade, 1-1 lá. 1-1, e aí ficaria feliz, né, Pedrosa? Um pontinho lá. Se você vai enfrentar o São Paulo no Morumbi e sai pontuando, é uma situação positiva, na minha visão. De uma equipe que, vou olhar para o São Paulo, você pensa que o São Paulo vai disputar G8, digamos assim. Então, acho que empatar fora de casa no primeiro turno e depois tentar fazer os 3 pontos fora de casa, faz 4 pontos contra o São Paulo no Brasileirão, acho importante. E o São Paulo está cheio de desfalque também. Pelo menos o que eu li até ontem, por exemplo, o Lucas não está à disposição. Isso é boa notícia. Isso já mudou algo, mas eu não estou acompanhando o dia a dia de São Paulo, mas segundo os colegas que acompanham o dia a dia de São Paulo. Ô, Pedrosa, o Vasco joga hoje de amanhã, dia 12, e aí só volta a jogar. Um mês depois. O que você vai fazer nesse mês aí? Como é que é a vida do torcedor vascaíno? Não quer viajar para os Estados Unidos, não? Ô, Pedrosa, pega o Beto Carreiro. Olha uma oportunidade para o Beto Carreiro. Eu vou trabalhar muito na Copa do Mundo de Clubes, que eu vou cobrir lá na Cazé TV, então vocês vão me ver muito por lá. O Vasco vai descansar um pouco mais. Fala, programação do Vasco esses dias aí. É hora do Diniz trabalhar. Exato. Não quero mais saber de desculpa de que não tive tempo para adotar meu esquema, hein? Não vai ter desculpa depois. É importante a gente falar para o torcedor, para a galera de casa, que obrigatoriamente os jogadores precisam ter 30 dias de férias. Então, o que o Vasco vai fazer? Vai treinar 20 dias e vai dar 10 dias de férias nesse período para os jogadores. E depois, no final do ano, vai dar mais 20 dias para cumprir as leis trabalhistas que todo mundo merece ter um pouquinho de descanso. Então, o Vasco vai, nessa intertemporada, treinar 20 dias e descansar 10 dias. A boa notícia é que o Estrela e o David, que são jogadores que sofreram com lesões no joelho, eles já estão em processo de recondicionamento físico, treinando na transição com o grupo também, e pode ser que eles estejam à disposição no mês de julho para o Vasco da Gama. Lembrando que a primeira partida, quando o Vasco voltar, é contra o Botafogo, dia 12 de julho, e depois já começa a primeira partida contra o Independente Del Valle, fora de casa, pelos playoffs da Sul-Americana.
E o Coutinho, o Pedrosa, pode ter alguma mudança, reviravolta nesse meio tempo aí? Tá tudo certo para ficar? Não é bem assim? Olha, Flávio, tá muito bem encaminhado no sentido de ele quer ficar, o Fernando Diniz encara o Coutinho como peça crucial. Eu acho que se o Fernando Diniz não tivesse chegado, a gente teria uma novela em relação a isso. Mas com a chegada do Fernando Diniz, o Coutinho está muito feliz de estar trabalhando com o Diniz. Inclusive, ele elogiou o Diniz e a gente está falando de um atleta aqui. Passou por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Internacional de Milão, e ele falou que ele tem aprendido várias ideias novas com o Fernando Diniz. Olha só. Para um jogador que já passou por isso tudo, é muito interessante você trabalhar com um técnico dessa maneira, porque você continua evoluindo dentro da sua carreira. Então, acho que assim, a questão do Coutinho é muito mais uma conversa contratual com o Aston Villa, tem até buscado uma rescisão para ele ficar livre e virar jogador do Vasco definitivamente. Se fosse para o feeling, isso não é nem informação. A chance do Coutinho sair do Vasco hoje é muito, muito pequena. Muito pequena. Hoje, quem é aquele cara? O Coutinho não pode jogar dificilmente os 90 minutos. Quem é o cara que pode fazer esse papel dele ali? Ou, de repente, vai ao mercado, o Payet saiu? Sim. O que pode Tem acontecer? que ir ao mercado, tá? Para um cara que, né, a gente sabe que o Coutinho não dá contar todos os jogos, Sim. vai ter uma dosagem, não atua 90 minutos. Quem é o cara que pode entrar no lugar dele? Eu acho que o Vasco tem que ir ao mercado, até para substituir a questão do Payet, né? Um jogador que seja saudável, que Até possa ajudar. vai sobrar uma graninha aí de salário, né? Mas o Garré pode jogar ali como camisa 10, e o Diniz usou ele na última partida contra o Melgar, onde ele deu 2 assistências, só que perderam um gol. E também o Nuno faz essa função. O Nuno Moreira faz essa função de meio campo. O Tietê também fez. Né? Tietê também faz, mas eu acho o Tietê menos criativo para jogar de 10, entendeu? É muito mais, talvez, uma composição fora de casa, entendeu? Vamos beber uma água. E agora, galera, vamos colocar para vocês as palavras do Amodeu, falando um pouquinho sobre a chegada de Admar Lopes, novo diretor de futebol da equipe do Vasco. O Vasco está ali organizando a chegada dele no Rio de Janeiro e você vai acompanhar nesse momento o vídeo da TNT Esportes, onde ele falou com exclusividade sobre a chegada do novo dirigente da equipe do Vasco da Gama. Vamos ouvir. Esse foi o processo de contratação que nós iniciamos tão logo tivemos o desligamento do nosso anterior executivo, Marcelo Santana. Definimos todos os parâmetros que nós idealizamos para o nosso diretor executivo de futebol, então todos os critérios técnicos que ele deveria preencher. Fizemos um ranqueamento aí dentre os diferentes currículos avaliados, os profissionais, entre os pontos positivos, os pontos negativos. Fomos muito profissionais e cautelosos nesse processo. O Admar, ele é um profissional que tem uma experiência internacional, conhece muito o mercado sul-americano, é um cara que já trabalhou em ambientes de reestruturação, como o ambiente que o Vasco vive hoje, então a gente entende que ele também tem um perfil pessoal que irá se encaixar dentro do nosso departamento de futebol, sem que a gente tenha grandes sobressaltos de diferenças culturais, porque trazer um europeu, a gente tem também o desafio da diferença cultural, então nós estamos aí bastante otimistas que nós possamos ter, através da contratação dele, mais uma etapa de reestruturação dos nossos processos do departamento de futebol. Então é importante dizer que, mais do que quando se fala em reestruturação, fala-se em pessoas, a gente está qualificando, aprimorando os processos internos do departamento de futebol. Esse é o ponto mais importante e a gente acredita que o Admar vai contribuir bastante dentro desse processo. E um fator interessante sobre o Admar e que o Amodeu falou é que ele conhece muito o mercado sul-americano, ou seja, o Vasco deve investir ali em jogadores que sejam jovens e que sejam destaques, por exemplo, no campeonato argentino, colombiano, paraguaio e assim vai, uruguaio também. Estou dando exemplos para vocês aqui de campeonatos que o Vasco pode estar observando atletas. E segundo informações aqui da galera do canal Vasco, em parceria com o VDG Cash, é que o Vasco analisa o meia Alan Lescano, o camisa 10 do Argentino Júnior. O empresário do jogador colocou essa possibilidade de colocar ele no mercado brasileiro e vê no Vasco uma baita possibilidade. O Vasco busca um jogador para o lugar do Payet e pode ser que Alan Lescano seja uma das opções que o Vasco esteja de olho. E, inclusive, a informação que chega é que o nome do atleta já está nas mãos do presidente
E agora depende se o Pedrinho quer ou não esse jogador e como que seria feito essa negociação em relação a valores. Você conhece ou não o Alan Nescano? Quero saber a sua opinião. Eu, particularmente, não conheço muito bem o jogador, mas eu vou ali analisar melhor para que busque melhor informações e atualize todos vocês. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!